Nós estamos vivendo uma situação atípica em todo o nosso país e também no mundo, não é? E para amenizar os desastrosos efeitos sociais e econômicos que estão sendo gerados pelo coronavírus, o governo federal divulgou no início da pandemia a linha de crédito pelo BNDES no valor de 40 bilhões de reais para atender ao microempreendedor individual, MEI, e às micros e pequenas empresas, MPE. Agora também lançou o Programa Nacional de Apoio às microempresas e empresas de pequeno porte. Vamos conversar agora com o presidente do Sindicato das Sociedades de Fomento Comercial, Factoring do Estado, do Rio Grande do Sul, Dr. Márcio Aguilar, que vai nos explicar e que alerta que essa ajuda não vai chegar a 35% dessas empresas, pois elas não são realmente caracterizadas. Por isso, o nosso contato nesse instante é com o presidente Márcio Aguilar, que é o presidente da Sociedade de Fomento Comercial Factoring do Rio Grande do Sul. Estava acompanhando a sua transmissão. De fato, nós temos aí uma contingência financeira pelo governo federal, trazendo aporte à micro e pequena indústria, à micro e pequena empresa, ao micro e pequeno negócio, que efetivamente se vai deixar de fora, seja as 35% de empresas bancarizadas, seja as mais de 95% das empresas de micro e pequeno porte do Brasil. Haja visto que até agora, vamos pegar só o Pronamp e atender em torno de 2% do volume geral das empresas pequenas e micro e médias empresas, assim compreendidos aquelas que faturam até 360 mil, limitada a 4 milhões e 800 mil ano. Bom, presidente Márcio, nesse cenário de vantagens e desvantagens do Pronamp, o que o sindicato com seus associados podem oferecer de ajuda aos empresários para que movimentem os seus negócios, hein? Deixa eu fazer duas observações iniciais. Primeiro, nós tivemos um programa de 40 bilhões que foi destinado ao pagamento da folha de salários através da medida provisória. Programa esse que teve relativo sucesso porque dividia o risco com o sistema financeiro. O segundo programa de larga escala, que foi o Pronamp, já veio com uma outra conotação. Nós tínhamos aí 100% da verba destinada ao micro e pequeno empreendedor, garantida por um fundo chamado FGO, Fundo Garantidor de Operação, gerenciado pelo Banco do Brasil, e a finalidade desse fundo era mitigar, primeiro, o risco do sistema financeiro, segundo, o problema gerado pela crise aí para o micro e pequeno empreendedor. Crise essa decorrente ou da suspensão da atividade laboral, seja do comércio, seja da indústria, ou pela própria instabilidade do abre e fecha. Os recursos são necessários chegar na ponta para que mitigue o problema no período em que esteja paralisada a atividade econômica. E evidentemente que não vai resolver. Na medida em que mitigar o risco, ela permitirá que obrigações contraídas antes da pandemia, mas que venceram durante a pandemia, sufragadas evidentemente pela ausência de faturamento, elas poderiam, com este recurso decorrente dos programas, ter uma minimização de caixa. O sistema do fomento comercial opera DF, ou seja, após a retomada da atividade, adquirindo ativos financeiros, seja da compra e venda, seja da prestação de serviço. Mas o sistema do factoring, propriamente dito, não faz empréstimos de recursos. Essa é uma atividade privativa do sistema financeiro e hoje é abarcada pelas empresas simples de crédito. Então, nesse processo contingencial, o sistema do fomento vai funcionar como uma drenagem de recursos pós-retomada da atividade, que pode ser em maior ou menor escala, a depender do sistema aí que está sendo implantado aqui no Estado. Tenho debatido muito, e toda vez que a gente conversa com o meio de comunicação, a gente ressalta a importância desse veículo para levar esclarecimento à população. Nós temos aqui hoje fazer um debate em cima da retomada. As entidades de classe, federações, associações, associações municipais, enfim, as atividades que lideram a atividade empresarial devem fazer um enfrentamento do tema e debater junto com o município, junto com o Estado, um processo de retomada da atividade econômica.
Se a medicina é uma ciência, a atividade econômica também o é. Então, a gente tem proposto aí, nos diversos debates, que haja uma retomada lenta, gradativa, obedecendo aos protocolos sanitários, mas que permita que a realidade empresarial não seja definitivamente enterrada. Nós temos aí 500 mil empregos que desapareceram. Temos aí um número absurdo de desempregados, chegando à beira dos 14 bilhões, com a perspectiva de chegar ao final desse processo a 16 bilhões. Então está na hora de olharmos isso sob um outro aspecto. E o sistema do fomento, evidentemente, criando essa primeira função, que é de dialogar e informar, cria uma segunda função, que é efetivamente levar recursos para quem precisa ter um ajuste no seu fluxo de caixa. Bom, nós estamos conversando aqui com o presidente do Sindicato das Sociedades de Fomento Comercial Factory do Estado do Rio Grande do Sul, Dr. Márcio Aguilar. Presidente, qual é o prognóstico que o senhor faz do crédito para esse segundo semestre do ano e como é que as empresas podem se preparar para esse segundo semestre? Hein? Bom, nós não estamos vivendo um problema de liquidez, ao contrário, o sistema financeiro está com muito recurso em caixa. Várias medidas governamentais permitiram que o sistema ficasse líquido. Nós estamos vivendo um momento de risco, aumento potencial do risco pela insegurança da estabilidade gerada aí pelo abre e fecha, ou também pelo risco aí decorrente da suspensão da atividade laboral. O sistema de crédito ele é muito sensível. E se ele é sensível, toda vez que você tiver um cenário indigesto pela frente, e aqui possa figurar protagonizado pela expressiva redução do PIB, que vai afetar principalmente o comércio varejista e os prestadores de serviço, mas principalmente os autônomos, nós teremos aí um grande aumento no processo de inadimplência, decorrente da ausência de faturamento, e por consequência, se tem inadimplência, tem restrição de crédito. Havendo restrição de crédito, vai haver uma segregação de crédito por parte do financeiro. Veja que os prognósticos iniciais davam aí 2019, 2020, com uma projeção inicial de 2,5% a 3% de crescimento do PIB antes da pandemia. Pós-pandemia, até o mês de junho, nós já previmos uma redução de 8% do PIB. Agora, o relatório Focus de ontem já prevê uma redução da redução, ou seja, estamos prevendo crescer menos ou decrescer 5% a menos esse ano. Evidentemente que a indústria, o comércio e os prestadores de serviços sentirão na ponta a dificuldade aí decorrente da falta da atividade empresarial. Então, crédito não é problema, existe. O sistema financeiro está com muita disponibilidade. Eu vejo os programas como algo necessário para permitir que o próprio sistema financeiro tenha um pouco mais de segurança ali na frente, mas o grau de exigência aumentará, necessidade de garantias colaterais deverão ser adotadas, como de fato já estão sendo adotadas, mas, em contrapartida, operações com garantias de raiz deverão ter um alongamento do perfil e uma redução da taxa. O Brasil, se tudo der certo, e nós não precisamos unicamente contar com a vacina, se nós adotarmos protocolos de contenção, creio que é possível a gente criar um ambiente que conviva aí a atividade econômica, cuidado com a saúde e anotando aí pontualmente cada momento, cada situação crítica que determine ou não o isolamento ou a suspensão de determinada atividade econômica. Doutor... Prognóstico sempre, em qualquer momento, em qualquer situação, ele é difícil de ser feito. Ninguém consegue prever o dia de amanhã. O que nós podemos trabalhar de um lado, a retomada da atividade, do outro, a suspensão do encerramento da atividade econômica, a suspensão da demissão e, por consequência, uma estabilização. Se os números informam que nós deveremos decrescer menos que o previsto, já é um sintoma positivo. Mas, evidentemente, que a gente também tem que analisar agora sobre o ponto de vista das oportunidades. Muita gente aí está enxergando a crise como um ambiente para se reposicionar no mercado. O ambiente tecnológico é um deles. Muita gente utilizando aí sistemas, a proximidade com a tecnologia para vender produtos, para prestar algum tipo de serviço.
Então tem que fazer uma avaliação geral e o empresário tem que efetivamente desenvolver aí o seu próprio planejamento para saber em que momento ele está inserido nessa delicada fase que vive o Brasil e o mundo. Não é um problema local, é um problema nacional, é um problema mundial. Então, consequências disso tem conclusões lógicas. Bom, é uma fase delicada realmente, porque passa o mundo, porque passa o Brasil, porque passa realmente o nosso estado do Rio Grande do Sul. Mas quais são as principais garantias que nós devemos ter, que nós poderemos ter daqui para frente, hein? Garantia, é difícil de estabelecer uma garantia de retomada imediata. Eu acredito que o primeiro processo é estabilizarmos, estancarmos essa questão proveniente da falta de compreensão e de comunicação dos três entes estatais, município, Estado e União. Na medida em que o STF diz que é função do município e dos estados de chegar a um acordo para a abertura ou não da atividade, a gente não pode ter uma legislação em cada localidade do estado. Por exemplo, cidades onde não tem um caso de Covid-19 está com a atividade suspensa. E lugares onde estão com problemas aí de superlotamento tem estarem funcionando. E deve haver um equilíbrio, um equilíbrio conjunto entre os entes federados, um protocolo sanitário e um comprometimento das entidades empresariais, dos próprios empreendedores, em observarem essas regras, fazerem prevalecer essas regras. Nós estamos no litoral, e posso te assegurar, a bandeira transformou em amarela no final de semana, e o número de pessoas que invadiu o litoral foi algo sem precedentes dessa época do ano. Até decorrente do próprio cansaço que gera essa ausência de perspectivas aí quanto à reabertura. Mas é evidente que quando há aglomeração, os protocolos devem ser observados, e aí o poder público tem uma função muito grande, não só apenas fiscalizar, mas como também exercer o poder de Estado que lhe é peculiar, determinando que sejam obedecidas as regras sanitárias. Como te falei há pouco, é possível nós convivermos doença, atividade econômica. E eu acho que essa negociação objetiva, atendendo aí as suas necessidades pontuais em cada uma das esferas, seja da saúde, seja da economia, é possível que a gente estanque esse decrescimento, esse encerramento do CNPJ, esse desemprego desenfreado, e consiga amenizar, desenvolver uma rotina de retomada da atividade econômica. E todo mundo sabia que o Rio Grande, Santa Catarina e Paraná, pela sua diversidade temporal, havendo enfrentamento aí do inverno agora, seria diferente. Mas é um problema que quem deveria ter se cuidado no início, que era o Estado, deveria ter se precavido a tanto. Não o fez, então vamos ter que trocar a roda com o carro em movimento. Mais ou menos essa expressão seria adequada como exemplo. Mas, evidentemente, eu não posso aqui, de uma forma, amenizar as perdas, as dores familiares e o problema humanitário que gera a Covid. O que eu tenho pautado é a necessidade de fazer um discurso construtivo, um discurso em que se possibilite andar junto as duas ciências. E isso é um desafio que a gente vai ter que superar. Tá, ok. Esse é o nosso contato, portanto, com o presidente do Sindicato das Sociedades de Fomento Comercial Factory do Rio Grande do Sul, Márcio Aguilar. Olha, agradecemos pelos seus importantes esclarecimentos à comunidade da Grande Vacaria, e nós estamos à disposição aqui em Vacaria, hein? Perfeito. Só para complementar e encerrar, nessa semana aí foi aprovado mais 12 bilhões para o PRONAMP, e o PEAC, que é o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, traz 20 bilhões para empresas de pequeno porte que faturam até 300 milhões de reais, com garantia agora do FGI, que é o Fundo Garantidor de Investimentos, gestoriado pelo BNDES. Então, como esse recurso é pequeno, a informação que deve ser protagonizada hoje pelo meio de comunicação é que as empresas corram ao setor financeiro, façam seus respectivos cadastros, exijam lá uma informação do porquê não está sendo concedido crédito, porque esse crédito vai chegar para quem primeiro
correr. Tá? Não existe garantia universal. Então, o empresário que tem interesse, se habilite, né? Tente levar o seu cadastro, tente fazer seu cadastro, tente ter acesso, porque eu vejo que esse recurso hoje ele é fundamental para muitas empresas que estão operando já no seu limite. Então, utilizo o teu programa aí para comunicar à Vacaria e região que o Pronamp está no ar, ele deverá ser começado a operar novamente para a próxima semana. Então, quem primeiro chegar, quem primeiro demandar, talvez consiga ter acesso a essa disponibilidade financeira trazida pelo sistema financeiro, mas com garantia do governo federal, ou seja, do FGO ou do FGI. Tá bem? Tá ok, um bom dia, boa semana para o senhor, hein? Obrigado, igualmente, estamos à disposição. Esse, portanto, nosso contato com o presidente do Sindicato das Sociedades de Fomento Comercial, Factory do Rio Grande do Sul, com sede em Porto Alegre. Ele acumula, né, em seu currículo outras funções. É diretor de comunicação e marketing da Associação Nacional de Fomento Comercial, com sede em São Paulo, vice-presidente da FEComércio, é conselheiro suplente do SESC do Rio Grande do Sul e também membro da Câmara Brasileira de Serviços da Câmara Nacional do Comércio, com sede em Brasília. Conversamos com Márcio Aguilar, presidente do Sindicato das Sociedades de Fomento Comercial Factory do Rio Grande do Sul.